que seria de você se você fosse o resultado de uma aposta entre Deus, o Criador, e Satanás? E o pior de tudo, se nessa época, se nessa aposta, você não tivesse acesso à igreja, à palavra e a nenhum tipo de pastor ou pregador. Como seria a sua fé? Isso aconteceu. E existe um homem que passou por isso. Ele foi inclusive chamado por Deus pelo mais íntegro de toda a sua geração. E olha que ele viveu na mesma época de Abraão e desses outros profetas. A vida deste homem virou campo de guerra quando ele esteve no meio de uma aposta entre Deus, o Altíssimo, o Criador, e Satanás. Tudo que ele tinha foi colocado em jogo. Esse homem se chamava Jó. Ele vivia numa época que não tinha igreja primitiva, igreja para todos, igreja católica, não tinha. Não tinha uma religião organizada, não tinha templo, não tinha Bíblia, amigo. Esquece. Antes de Jesus, época de Abraão. Mesmo assim, ele foi marcado por três grandes características. Um temor, uma reverência, o reconhecimento que ele era servo de um reino, que esse reino era o Deus Criador. 2, ele era muito justo e reto com todos. Sempre justo e reto. E 3, era um cara que fugia de confusão. Ele sabia que uma pessoa era irônica, era maligna, era do mal, fazia sacanagem, ou ele via confusão, ele via discussão, olha, pulava fora. Saia fora, saia fora. Ele sabia que aquilo ali poderia corrompê-lo e levá-lo ao nível da treta. E apesar dele ser o homem mais rico do seu tempo, o homem mais rico de todo o Oriente, ele reconhecia que o maior, o mais poderoso, não era ele. O Deus Criador era o verdadeiro superior. Ele acreditava toda a sua prosperidade, toda a sua riqueza, toda a sua felicidade como um presente de Deus. E é exatamente por isso que ele foi colocado à prova. Imagina aí uma cena em que Satanás desafia Deus, o Criador, dizendo que Jó só era fiel porque tudo que ele tinha, as riquezas, uma família unida, uma saúde, um vigor físico. Por quê? Porque Deus deu tudo isso para ele. Só por isso ele era fiel a Deus, porque ele tinha tudo isso. Percebe? Então, Deus permite que Jó seja testado. E em pouco tempo, Jó vai perdendo tudo. Seus rebanhos, seus animais, que essa era a riqueza da época, né? Seus grãos, seus servos, perdeu até mesmo os seus filhos. Para piorar, a saúde de Jó, que era uma referência, também ficou debilitada. Começou a ficar ruim, começou a ficar fraco, começou a ficar doente. Tente imaginar o homem mais poderoso de todo o Oriente, sentado sobre cinzas, coberto de feridas. E o pior de tudo, o que aconteceu? A mulher se voltou contra ele, a sua esposa se voltou contra ele. A partir do momento que ele virou um fracassado, até a esposa se voltou contra ele. Amigos iam visitá-lo e o acusavam. Pessoa, alguma coisa você fez. Não tinha consolo, não. Toda essa aprovação para ter a seguinte resposta. Será que Jó amava a Deus por tudo que Deus lhe dava, ou amava a Deus pelo que ele é, pelo que ele era? No meio desse caos todo, Jó se levanta e declara uma das frases mais poderosas da Bíblia. Abre aspas. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava entendendo o que estava rolando. O cara estava sofrendo. Ele questionava, mas nunca se voltou contra o Criador. Nunca blasfemou. Numa época em que não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha padre, não tinha pastor, não tinha um amigo que faz vídeo no YouTube para você assistir. Ele sustentou a fé apenas com uma coisa: temor a Deus no coração. No final de tudo isso, Deus se revelou a Jó e mostrou para ele que o mundo espiritual é muito maior do que o mais criativo, do que qualquer ser humano poderia enxergar ou pensar. Mas foi ali que Jó aprendeu a lição mais poderosa da vida, que não é sobre entender todos os porquês, mas sobre confiar em quem Deus, o Criador, é. A história de Jó termina com a restauração, ele sendo restaurado com tudo que ele tinha em dobro. Mas Jó deixou claro que a verdadeira vitória foi que ele recebeu, não foi o que ele recebeu de volta, mas aquilo que ele nunca perdeu: o temor, a justiça e a humildade diante do Criador. O temor de seguir as normas do rei, porque eu sou servo, eu faço porque eu quero agradá-lo, eu tenho respeito. E aqui fica a pergunta para você, que foi uma pergunta que eu me fiz. Faço essa pergunta para você. Se tudo que você tem de mais precioso, sua filha,
seu filho, os bens materiais, ainda assim você adoraria Deus? Você já passou por uma provação igual de Jó, que perdeu coisas preciosas, perdeu tudo? Me conta, quero saber. Ou, pelo contrário, você nunca perdeu nada, mas se perdesse, o que você faria? Me conta, quero saber.